Chegamos a mais um Outubro Rosa e como lidar com a queda no número de mamografias durante a pandemia. A gente vai abordar esse assunto no Viva Saúde de hoje. Não saia daí, já estamos no ar. Outubro Rosa, mês de conscientização contra o câncer de mama. Diante dessa campanha tão importante para a prevenção de novos casos e também com a redução de número de diagnósticos devido à pandemia de Covid-19, esse assunto vem à pauta para a gente falar novamente sobre prevenção. E para falar sobre isso, nós vamos receber dois especialistas da Unimed, a doutora Fernanda Daltoé, médica oncologista, e o Dr. Marcos de Souza Medeiros, médico mastologista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso videocast. A gente vai poder aqui falar um pouco sobre a importância da prevenção. Essa campanha que é tão relevante, né, que já se consolidou como uma campanha aí de prevenção e que realmente, né, traz muitos resultados, números muito positivos. Só que a gente se depara aqui com a questão da pandemia de Covid-19. Falávamos aqui antes de começar a gravar que realmente os números caíram vertiginosamente. Números de mamografias, né, que é o principal meio de diagnóstico aí de câncer de mama. E como vocês, como especialistas da área, enxergam esse dado? Quais as expectativas daqui em diante, agora com a retomada gradativa da rotina, né, enfim, apesar de algumas ressalvas, vocês veem como algo positivo? A campanha traz uma retomada? Como é que vocês enxergam isso, doutor Marcos? É relacionado ali à pandemia, então acho que uma questão importante do Outubro Rosa é essa questão do lembrete, né? Acho que mais do que tudo de focar e o público em geral se tornar conhecido o câncer de mama, o método de diagnóstico, rastreio, tratamento, acho que é mais a questão do lembrete. O que a gente nota no consultório é aquela paciente que chega em outubro, lembrei, tem que fazer a minha mamografia, tem que fazer meu exame, tem que me cuidar mesmo que não esteja sentindo nada. E o papel principal da mamografia é exatamente esse, é o diagnóstico precoce. Então, quando a gente bate na tecla do rastreamento, nada mais do que o diagnóstico precoce. Não estou tentando prevenir nada, né? Medidas preventivas a gente vai abordar aqui, mas a mamografia, o papel é diagnosticar precocemente, porque interfere totalmente no prognóstico, a forma de tratar vai ser mais fácil, a sobrevida, então o ganho daquela paciente, a cura da paciente vai ser muito, muito maior. Então a gente fala de estadiamento inicial, que seria aqueles tumorzinhos menores que 2 centímetros, 1 centímetro, a chance de cura ali é maior que 95%, né? E esse tipo de câncer, ele não dá sintoma, né? Ele vai aparecer no exame de imagem. Então, o fato de a gente deixar de fazer esse exame de rastreamento, a gente está perdendo o diagnóstico precoce. Está adiando, perdendo tempo na possibilidade de detectar algo que possa precocemente, ser que pode remediado. gerar a cura Entendi. Mais fácil. Então, daí a preocupação a reduzir por conta da pandemia, pelo medo daí N motivos, né? Medo de sair de casa ou até o funcionamento das instituições por um período não teve esse funcionamento. Daí gera essa preocupação, será que o câncer não deixou de existir? Continua existindo na pandemia, né? E o diagnóstico talvez a gente está retardando. Isso que a gente já está vendo impactar, já vê casos mais avançados chegando. Já consegue ver esses primeiros dados, assim, doutora? Como o diagnóstico do câncer de mama, que é feito por meio da mamografia, que não tem ainda nenhum sinal, né, não tem um nódulo palpável, ele deve ser feito mesmo de rotina, às vezes aparecem só o que a gente chama de microcalcificações, ele demora um tempo para se tornar palpável, né? Então, até onde que a gente deixou de diagnosticar mais precocemente e impediu, né, e preveniu que a paciente precisasse fazer talvez uma cirurgia um pouco maior ou uma quimioterapia, né, que talvez não precisasse se tivesse feito um diagnóstico mais precoce, é difícil saber, né? Mas a gente tem dados concretos que realmente o número de mamografia diminuiu, caiu quase pela metade agora na pandemia, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de Oncologia, ela fez uma campanha já no final do ano passado, no início desse ano, dizendo que
o câncer não faz quarentena, né? Para realmente incentivar as pessoas que não deixassem de tratar, né? Porque muitas pessoas deixaram de tratar o câncer durante esse tempo por conta de medo de pegar o vírus. E também os exames de rotina, porque foi se vendo, né, que os números estavam caindo muito. Então, é difícil ainda mensurar. Eu acho que a gente vai, pelos próximos anos, enfim, né, ver os números, os cânceres ficando mais graves, não só o de mama, como a gente está falando, basicamente aqui o de mama, a mamografia ela vem mesmo para pegar aqueles casos que a gente não descobriria de nenhuma outra forma. É aquele caso que vai aparecer alteração, o mastologista vai operar e às vezes acabou aí. Tu vai tomar um hormônio ali por 5 anos, dependendo do tipo, e agora quando o nódulo já tá palpável que não precisaria mais da mamografia de rastreio, aí já é um tratamento um pouco mais complexo e que também, claro, a paciente vai ter mais chance, né, de ter toda a toxicidade, as coisas ruins do tratamento e uma chance menor também de ficar curada. Então agora a gente tem que resgatar aí, né, e fazer esse Outubro Rosa ser mais forte ainda para quem deixou também de fazer os exames, quem fez continue fazendo, né, porque mulheres acima de 40 anos sem nenhum fator de risco e a idade cai em alguns outros casos mais pontuais, que a gente pode falar depois, mas toda mulher de 40 anos que fez a mamografia na pandemia faça de novo esse ano, né, uma vez ao ano, e as que não fizeram que corram e façam de uma vez, né, para que a gente consiga pegar em estágios mais precoces e aumentar a chance de cura e diminuir todo esse impacto que causa na vida de uma mulher, né, ter um câncer. A gente sabe que o Outubro Rosa é uma campanha que já se consolidou, é um movimento, né, que envolve toda a sociedade, né, se conseguiu isso, né? De que maneira essa campanha, ao longo dos anos, tem sido responsável por cumprir esse propósito, assim, de realmente prevenir novos casos? Vocês que têm contato direto com o paciente, com a paciente, né? De que maneira vocês percebem a importância, a relevância desse movimento na sociedade? Eu acho que uma relevância a gente pode ver, mas no sentido de hoje se a gente pegar o ano, cada mês tem uma cor já, né? Eu acho que tudo começou pelo Outubro Rosa, então a relevância já está aí. A própria influência sobre o homem, né? No Novembro Azul, isso, né? Mas Setembro Amarelo e por aí vai. Então o fato de lá atrás ter começado, chamar um mês, dar uma cor e chamar atenção para uma patologia, deu tão certo que outras... Influenciou outros segmentos. Né? Então, isso daí já começou nos Estados Unidos, na década de 90, veio para o Brasil na 2000. E o câncer de mama, eu acho que o impacto é esse. O câncer de mama, por ser o mais incidente, prevalente na mulher, fora os causados pelo sol ali de pele, então é muita mulher que vai ter câncer de mama, né? Se a gente pegar ali, tem dados atuais aí de 1 a cada 20 mulheres, talvez ao longo da vida vai ter câncer de mama, isso é muita coisa, né? E chamar atenção para esse tipo de doença eu acho que é fundamental, até porque existe prevenção, mas como a gente está falando, bater no diagnóstico precoce, isso é importante. Lá atrás eu me lembro, eu acho que nem cursava medicina ainda, tinha propaganda da TV lá, autoexame, né? Chamando atenção. Hoje a gente sabe que não, autoexame é importante, mas é muito mais importante a mamografia. Autoexame é para se conhecer, mas a gente não quer pegar aquele nódulo palpável que já está evidente, que já é um estágio mais avançado. A gente quer pegar sem sintomas, como a gente já havia falado. E o próprio fato de falar da doença, tratamento, então, câncer, a doutora Fernanda lidar diariamente com isso, como eu também muitas, né? Falou em câncer de mama, o paciente palpou um nódulo, vai no consultório, já estou com câncer, já estou me vendo sem cabelo e por aí vai. E saber que isso, né, nem todo nódulo é câncer, a forma de tratamento, hoje tem câncer que trata com químio, sem químio, vai fazer cirurgia. O conhecimento, isso gera a procura, porque às vezes tem paciente que não procura porque está com medo de achar, né? E às vezes e mostrar que não, eu rastreio, eu posso conhecer, posso diagnosticar precocemente e às vezes nem precisar de uma químio, enfim, às vezes vai incentivar. E, infelizmente aqui no Brasil, apesar de a gente ter dados e instituir o rastreio, Sociedade de Oncologia, de Mastologia, preconiza ali o rastreio a partir dos 40 anos na população geral, o SUS a partir de 50,
Mas, infelizmente, a gente não faz rastreio, né? Então, o rastreio eu pedir e a paciente fazer, mas não é uma busca ativa. Então, assim, o fato de bater todo mês, acho que incentiva pelo menos a paciente ir procurar, né? Acho que faz a diferença nesse sentido. Que é diferente de países tipo Canadá, países na Europa, que o governo vai atrás, você está na hora de fazer uma mamografia. É totalmente diferente, né? Mas eu acho que a função do Outubro do Outubro Rosa é realmente resgatar e lembrar, como eu havia falado, sobre a doença que o conhecimento traz uma forma de tratamento mais adequada, né? Acho que... Mas esse aspecto da informação, assim, né? A gente sabe que isso também é cultural, né? Sim. E gradativo, né? Vocês acreditam que a campanha... Tu acredita, doutora, que a campanha ela tem esse resultado por conta do tempo dela? Porque as pessoas ainda acreditam na questão de apalpar a mama. Sim. Que isso é eficaz. Não, eu não senti nada, então não preciso fazer mamografia, né? Por exemplo. Sim. Porque tinha uma campanha em nível nacional, né? E ainda reverbera isso, né, na sociedade. Então, essa questão de médio, longo prazo, isso tem como acelerar isso ou é assim mesmo, esse é o processo? O jeito que o nosso sistema de saúde funciona hoje, né, até a gente tem, como o Dr. Marcos falou, essa dificuldade no SUS, que tanto a Sociedade Brasileira de Oncologia como de Mastologia, elas recomendam a mamografia acima dos 40 anos, e no SUS muitas vezes a gente consegue só acima dos 50 anos, e a gente tem visto por estatística mesmo que é significativo o número, né, de novos casos de câncer nessa idade entre os 40 e os 50 anos. Eu acho que o Outubro Rosa, ele vem mesmo, né, só falando novamente tudo que o Marcos falou, essa questão de desmistificar e fazer com que a paciente, às vezes, ela vá procurar o exame, né? Porque a gente vive até num local, no sul do Brasil, que tem mais acessibilidade, né? Não é uma realidade de todo o Brasil. A gente sabe que lá pra cima é muito mais difícil. Mas aqui no sul, que é o nosso local, o acesso à mamografia para as pacientes pelo SUS acima de 50 anos, ele não é tão difícil. A gente tem números de máquinas suficientes e tudo mais. Então, o Outubro Rosa, então, vem para ficar batendo na mesma tecla todo ano mesmo. Às vezes parece até chato, mas a gente vê que realmente, estatisticamente, é diferente, tá fazendo diferença, né, em buscar esse diagnóstico precoce. E a gente sabe também, né, que em diagnósticos mais tardios, o quanto que isso causa, né, tanto para a pessoa, para o paciente, em questão de estresse, de ficar mais doente, de mortalidade, mas também para o próprio sistema de saúde em termos de gasto, custos e tudo mais. Então, eu não tenho dúvida, né, da importância do Outubro Rosa, e é um movimento mundial realmente, para fazer, né, esse chamamento das mulheres para que elas não esperem aparecer, elas procurem antes de aparecer, né? É o que a gente fala, não é a prevenção, é o diagnóstico precoce. E aqui, ainda mais no sul do Brasil, a gente tem como fazer isso, a gente tem acesso. Então é para isso que a gente está chamando e desmistificando, para que a mulher não tenha medo. Tem muita mulher que diz assim, mas se mamografia não dá, mamografia vai deixar minha mama, vai amassar minha mama, e se eu tiver alguma coisa vai estourar, vai espalhar. Mentira, não existe isso, né? Uma coisa que eu escuto com bastante frequência. É até interessante desmistificar o próprio exame. Né? Porque tem mulheres que falam, é desconfortável, não vou porque dói, eu nem vou pensar nisso agora, deixa mais pra frente, né? Algumas mulheres tiveram uma experiência que foi bem tranquila, enfim. E aí... É um exame que realmente ele é desconfortável, né? Mas ele é necessário. Mas não é nada absurdo também, né? Não é nada absurdo. Eu não tô na idade ainda de fazer mamografia, mas com certeza farei aos 40 anos. Importante frisar que as mulheres não sabem, não existe exame que substitua a mamografia. Mas eu vou fazer um ultrassom. Não substitui. Ainda não temos, né? Exatamente.
a ressonância tá entrando como, né? Mas é que a ressonância é um exame muito mais complexo, um exame muito mais caro, um exame muito mais demorado. Se a gente falar no Brasil ali, aqui no sul a gente é privilegiado, mas países do norte, nordeste, mamografia, imagina, tem cidade que nem tem, nem na proximidade, que dirá de ressonância. Então, se a gente pensar em rastreio, tem que ser um exame barato que tem acesso à população, né? Sim. E mesmo falando de ressonância, nem substitui atualmente, né? Porque microcalcificação, por exemplo, a gente nem consegue ver direito em ressonância, só se tiver um real, sei lá, contraste. Então, mamografia vê de tudo. Talvez vai ver de tudo um pouco. Era isso que eu ia perguntar. O que a mamografia mostra, afinal? A mamografia é um raio-x da mama, né? Então, a questão de dor e sensibilidade, mama dói, né? Então, é sensível. Então, se tu apertar um pouquinho e a gente precisa ter um... Ela tem que comprimir, o equipamento tem que comprimir um pouco. Para ter uma visão geral da mama. Sim. Então, a mamografia ela vai ver nódulo ou nodulação, vai ver microcalcificação, vai ver uma área de assimetria aqui. Tudo isso são achados que, porventura, podem ser e fazer um diagnóstico de câncer. Como a Fernanda falou, não é o melhor exame para tudo, mas, por exemplo, para nódulo, ultrassom vê bem? Vai ver muito bem. Só que vê bem nódulo. Outras coisas não vai. Então, muitas pacientes... O que seriam essas outras coisas? Tipo, microcalcificação nem passa perto de ultrassom, né? Outros achados que podem vir a ser câncer e não vai ter representatividade no ultrassom. Daí a paciente vem, não faço mamografia porque é desconfortável. Faço ultrassom. Tá se perdendo. Eu falo pro paciente, tá perdendo... Perdendo um diagnóstico mais precoce. E é lindo tu ver uma microcalcificação, tratar e acabou. Que viu que é no comecinho ali que eu tô pegando e já resolve o problema. É emocionante. O tratamento não chega nem perto do invasivo, de ser invasivo, assim, quando já está no estágio avançado, doutora. Tudo depende na oncologia, né? Mas, assim... Sem sombra de dúvida, isso a gente pode falar, quanto mais precoce o diagnóstico naquela menos paciente, problemas. Melhor, sem dúvida nenhuma. Então, tem que fazer mamografia, não tem substituto, né? O que a gente fala é que os outros exames são complementares. Então, assim, a mamografia o ultrassom vai complementar, muitas vezes. A ressonância em pacientes de alto risco, que a gente depois pode abordar, pacientes com mutações genéticas, que tem aquela história familiar. Muitas vezes a ressonância vai entrar no rastreio também, então a gente vai pedir anualmente para aquela paciente. Mas, normalmente, eles vão ser complementares. A mamografia, que é o exame básico. Ela é o principal exame de rastreio. Eu queria esclarecer aqui, acho que é muito importante, a especialidade de vocês, tá? Porque a gente está aqui com um médico mastologista e está aqui com uma médica oncologista, que são duas áreas que se complementam muito no tratamento da mama, no tratamento da mulher, que tanto desde a prevenção até o tratamento do câncer de mama, né? Vocês poderiam falar um pouquinho de cada área de vocês, assim, para a gente poder, para o público, né, poder entender, né, como que funciona essa atuação multidisciplinar, assim? Então, o tratamento do câncer de mama ou qualquer outro câncer, ele é multidisciplinar, acaba sendo. Então, assim, se a gente pegar o câncer de mama em si, 3 médicos, pelo menos, aí estão envolvidos, que é o mastologista, o oncologista clínico e o radioterapeuta, que é o médico responsável pela radioterapia. Que é um outro médico com outro tipo de atuação. Isso falando de médico, fora as outras, nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta e por aí vai, né? Então, acaba sendo multifatorial e se conversando muito, né? Mas o mastologista, basicamente, é o cirurgião da mama. Normalmente é ele que vai fazer o diagnóstico, porque a paciente vai chegar para mim com nódulo, com a queixa, ou com a mamografia alterada, ou para o ginecologista, que o ginecologista vai encaminhar. Ele faz o encaminhamento para o médico. Ou as pacientes já chegam também, e daí vai. O médico radiologista também está envolvido, que vai mais para a parte de biópsia, essa parte de imagem, então 4 médicos pelo menos, né? Fez-se o diagnóstico, daí a parte cirúrgica é do mastologista, então a parte de cirurgia da mama vai ser minha competência, né? Que muitas vezes o oncologista eu posso encaminhar anteriormente à cirurgia, às vezes tem medicações ou até mesmo a quimioterapia que vai ser feita anteriormente, ou pós-cirúrgico, né? Mas já desde o início é muito conversado e já trabalhado junto. Que daí posteriormente da cirurgia, normalmente, né? Daí entra um oncologista clínico. Aí entra um oncologista para fazer o tratamento pós-cirúrgico. É isso, doutora? Nem sempre pós-cirúrgico. O que é realmente a sequência, né?
Eu raramente recebo um paciente sem diagnóstico, só com um nódulo na mama. Acontece, mas acontece pouco. Geralmente ele vem encaminhado pelo mastologista ou pelo ginecologista, e quando vem pelo mastologista ele já vem biopsiado, que eu sempre digo que assim, o câncer de mama, antigamente era câncer de mama. Hoje tu me dizer que tu tem câncer de mama, tu não me diz quase absolutamente nada, porque eu preciso saber as características do teu câncer de mama, né? Então a gente vê qual é o tipo, né? Se ele é ductal, lobular, a gente vê a imunohistoquímica, né? Os receptores hormonais, uma sopinha de letrinha ali que é o HER2, que vai determinar também qual o tipo de tratamento que eu vou fazer, se eu vou fazer o tratamento antes da cirurgia ou depois da cirurgia, né? Então o mastologista, ele já identifica toda essa questão e ele geralmente manda para o oncologista se ele vai fazer o tratamento sistêmico, que a gente diz com quimioterapia ou hormônio, antes da cirurgia. Então o oncologista ele vai conduzir, né, o tratamento tanto da quimioterapia ou hoje, né, das drogas-alvo, que existem diferentes tipos de tratamento que a gente pode fazer. O mastologista opera, depois a gente segue fazendo a quimioterapia se precisar complementar com alguma quimioterapia pós-tratamento ou o hormônio via oral ou alguma outra quimio via oral também, e fazer o segmento a gente sempre faz em conjunto, né? O segmento pós-tratamento. Então é basicamente isso, quem opera é um masto e o oncologista prescreve a medicação que vai complementar o tratamento cirúrgico, que pode ser antes, depois ou pode ser antes e depois. Sim. E nesse meio tempo ainda tem o radioterapeuta que vai ver, né, dependendo do tipo de câncer, né, do tipo de cirurgia que foi feito para o câncer de mama, precisa complementar o tratamento também com radioterapia. Antigamente câncer de mama tinha só nome e era tudo igual. Hoje tem nome e sobrenome e olha, tem 2 sobrenomes. As técnicas vão evoluindo e se entendendo cada vez está mais individualizado, né? Isso é muito positivo isso. Também, né? Acho que isso favorece o tratamento precoce também, né? Com certeza. Isso é determinante, né? Em termos de opção e da parte cirúrgica, inclusive. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais conservadora vai ser a cirurgia. Então, primeiro tratamento de câncer de mama foi lá mais de 100 anos atrás, que era a mastectomia, chamava Halsted. Tirava tudo, mama, músculo, tirava tudo que era possível. Foi o primeiro tratamento que teve impacto realmente na sobrevida, mas o impacto era pequenininho. Hoje a gente, na maioria das vezes, a principal cirurgia é conservadora, que mantém a mama, só tira um pedacinho da mama, com quimioterapia, hormonoterapia, enfim, todos os tratamentos sistêmicos. A sobrevida hoje nem se compara a 100 anos atrás, né? E a gente está sendo mais conservador. Falando ainda da mamografia, tem aquelas mulheres, as mulheres do grupo das mulheres que têm resistência porque acreditam talvez que possa, como ela envolve alguma certa radiação, enfim, pode ter algum efeito colateral, usa coleira, não usa coleira na hora do exame. Há um mito grande em volta disso ainda, né? Isso ainda é uma barreira para o diagnóstico, assim, para esse rastreio? Medo de radiação? Isso, exatamente. Medo de algum efeito colateral. Acho que já foi mais, agora tá... hoje, Não tem mais esse mito. Sempre tem aquele grupo mais assim... resistente, né? Resistente pelo fato de... Isso é um mito. Agora é um mito. Não, é um mito. É um mito. É importante deixar claro que é um mito. A dose de radiação da mamografia é muito inferior, por exemplo, a uma tomografia, né? Então tem paciente que faz aí, não vou fazer mamografia, mas eu quero fazer o exame do corpo inteiro e faz lá a tomografia 2 vezes por ano. Então tá recebendo muito mais radiação. Então, essa é uma informação importantíssima. A mamografia é uma dose pequena e a partir dos 40 anos nenhum trabalho mostrou que aumenta o risco de câncer de mama ou de tireoide, o fato de fazer. Então não aumenta o risco. Não precisa usar colete ou nenhum outro, não. É um exame seguro, simples, barato, acessível. Não vejo motivos pelos não quais há motivos para não fazer, né? E ainda mais chegando no Outubro Rosa. Aí vai ter aquela paciente, mas eu fiz mamografia e não tive câncer e não deu na mamografia. Lógico, a mamografia tem a sua sensibilidade, então dependendo do tipo de mama, tem lesão que pode não aparecer, daí tem os exames complementares. Isso é função do médico avaliar, aqui a tua mama é densa, eu vou precisar fazer um ultrassom para complementar. E por aí vai. O que é uma mama densa, doutor? A gente chama de mama densa aquela mama muito glandular, tem muita glândula. Normalmente paciente jovem vai ter bastante glândula.
A mama é feita de glândula e gordura, né? Então, o paciente jovem vai ter bastante glândula e pouca gordura. Com o passar dos anos, principalmente depois da menopausa, vai tendo uma lipossubstituição, que a gente fala. Então, essa glândula vai sumindo e a gordura vai ocupando. Mamografia é ótimo para fazer mama gordurosa, então que já tem uma certa lipossubstituição. Mama densa, ela perde um pouco a sensibilidade, mas aí tem outros complementos que a gente pode fazer. Então, daí vai, como eu tinha comentado, vai ter paciente, mas eu faço mamografia, o meu câncer não foi visto na mamografia. Então, ela tem a sua sensibilidade, mas isso é papel nosso, ver, esse tipo de mama eu preciso dar um passinho a mais. E vai ter câncer de intervalo, que a gente chama. Então, mesmo aquela paciente que faz mamografia todo ano, a mamografia não previne. Há um risco. Ela não previne, na verdade, ela faz diagnóstico precoce. Então, ou vai fazer diagnóstico precoce, às vezes surge um nódulo impalpável entre uma mamografia e outra. Acontece. Pode acontecer várias coisas, tem vários tipos, né? Mas que os dados mostram que a chance a redução da mortalidade para quem faz rastreio adequado é muito impactante. Né? Falando de prevenção, não necessariamente ligada à mamografia agora, a gente sabe que o principal modo de rastreio é a mamografia. Mas falando de prevenção de câncer de mama, hábitos de vida são importantes? Muito importantes. Alimentação, isso realmente é determinante? Inclusive, não sei se falaram no outro videocast, a obesidade é um dos maiores fatores de risco para câncer de mama, né? Então, prevenção são hábitos de vida saudável, evitar o tabagismo, evitar bebida alcoólica, né? Não existe nenhum nível seguro de bebida alcoólica. Às vezes os pacientes perguntam, né? Mas eu posso tomar aquele vinhozinho que faz bem pro coração? Para câncer não existe nenhum nível seguro de bebida alcoólica. Cigarro, tabagismo aumenta, obesidade aumenta bastante, né? E fazer atividade física, enfim, né? Manter uma boa higiene do sono e tudo mais, tudo isso também impacta. Já existem estudos mais recentes e batem muito nessa tecla do realmente qualidade de vida, né? Obesidade, ganho de peso, gordura visceral, enfim, isso impacta muito, aumenta muito a chance de fazer não só câncer de mama, mas câncer de mama é bem relevante. A hereditariedade também Sim. conta muito nesse processo? A gente fala, normalmente o câncer de mama ali, tem os hereditários, o familiar que a gente fala, que é aquele que a gente vê, a avó teve, a mãe teve, a filha tem, então a gente vê que claramente tem um genezinho alterado que vem um defeito de fábrica e vai passando de geração para geração. E tem os esporádicos. E na realidade o esporádico, que é o usual, que tem um caso na família, o outro caso não, é a maioria, né? 85% dos casos vão ser esporádicos, 15%, um pouquinho menos, hereditário. Então a genética é importante, lógico, que a gente vai identificar o paciente de alto risco pela genética, então aquela história familiar, vai buscar teste genético, enfim, porque hoje, e cada vez mais, sabe-se, determinado gene está bem relacionado com câncer de mama, não só mama, né, outros tipos de câncer, então isso está se identificando cada vez mais, mas o teste genético não é para todo mundo, né, é para aquele percentual depois que foram mapeados todos os riscos. Que identificou, não, essa família é de alto risco. Porque, na verdade, o fundo de todo câncer é genético, mas o que acontece? Uns vêm com defeito de fábrica e outros a gente que faz acontecer o defeito. Ou seja, não quer dizer que uma pessoa que teve a mãe, a avó, vai desenvolver um câncer. Não quer dizer isso. Mas ela é alto risco, ela daí tem a teria predisposição. E não quer dizer que não tenha nada de história na família e não possa ter câncer. Né? Então, na verdade, a maioria é assim. Né? É um caso na família. Mas daí a questão de comportamento, de estilo de vida, vai impactar na maioria. Agora, aquele que tem o genezinho alterado, daí a gente tem outras medidas, que seria medidas profiláticas desde cirurgia, né, que há uns anos atrás a Angelina Jolie ficou bem conhecido esse procedimento, né? Isso aí. É para aquele público com gene alterado. Risco, então, é importante destacar isso, né? Isso não é feito deliberadamente. Eu quero fazer para me livrar de qualquer possível problema. Não é bem assim. Se a paciente vem e fala, eu quero tirar a mama para não ter risco. Então a gente vai tirar tudo, vamos tirar, vão ficar oco por dentro, daí não tem risco. Então não é assim, toda cirurgia tem os seus riscos morbidades podem ocasionar. Então, assim, pensar numa mastectomia profilática, vai perder sensibilidade na mama, tem risco de complicação, tu põe uma prótese. Então, não é uma situação, vamos fazer para prevenir. Tem que pesar risco e benefício, né? Então,
tirar e mandar fazer é muito fácil, mas daí depois como é que fica? Se né? fosse assim, né? Se fosse... Antigamente isso aí, tirar o ovário, vamos fazer oforectomia, que daí diminui o nível hormonal, daí não vai reduzir a chance de câncer de mama, mas daí o osso vai quebrar. Problemas, né? Exatamente, o que a gente está falando. A oncologia, com a mastologia, né, o câncer de mama, ele tem caminhado no sentido de a gente preservar o máximo possível de tecido. Então, o ideal é que quando a paciente vai para a cirurgia, ela consiga tirar um pedacinho mínimo, que é uma cirurgia menor, com menos risco, com menos problemas de depois ficar com dor, né, dor crônica, enfim, o tempo cirúrgico menor. Então, e é uma coisa que o Marcos vai saber dizer muito melhor que eu, a paciente que chega, principalmente a paciente mais jovem, que chega no consultório com câncer de mama, ela fala assim: não, eu já quero tirar as duas para evitar que nunca mais tenha câncer de mama. E não é uma verdade, né? Então para fazer a mastectomia bilateral, tem critérios, né? Ou a unilateral também, em alguns casos, tem critérios muito específicos. O que a gente quer é que não precise fazer. E tem muita mulher que chega, não, eu quero tirar as duas. E não tem indicação. É a mesma coisa no tratamento, assim, não, é um módulozinho pequeno. Não, dá pra fazer um setor. Não, mas eu quero tirar tudo pra essa doença não aparecer em outro lugar. Mas não é assim. Na realidade, hoje está mais do que provado desde a década de 80 que cirurgia conservadora com radioterapia tem o mesmo benefício que tirar a mama inteira. Se não, mais benefício associado à radioterapia. Então, isso a Fernanda pode explicar até melhor do que eu, mas o câncer de mama é uma doença sistêmica. Então, desde o comecinho, tem células passeando pelo corpo, né, que podem parar em algum outro lugar. Então, não é o fato de eu tirar a mama ou deixar que vai aumentar esse risco. Então, quando bem indicada a cirurgia conservadora, tá bem indicada. Se tem que tirar a mama também, a gente vai tirar. Às vezes tem doenças multifocal, então não tem só numa parte da mama, tem em vários quadrantes. Daí são, né, outras indicações. Então tudo tem a sua indicação, mas a gente não precisa esse pensamento mais agressivo já foi do passado, né? Hoje a gente está em outra fase. Mudou, né? Tem mudado, né? Queres complementar, doutora? Não, é só essa questão, essa ânsia mesmo que as pacientes têm pelo medo de ter que passar por aquilo de novo. E também isso também passa por todo o estresse que é um tratamento de câncer, né? Passar por uma quimioterapia, uma cirurgia e tudo mais. E até as próprias questões psicológicas de estar com câncer, né? Estou com câncer, vou morrer, eu não quero nunca mais passar por esse susto que eu passei ao diagnóstico. Mas hoje o perfil do paciente de câncer também mudou, né, doutora? Ou isso não é verdade? Em que Por sentido? exemplo, hoje o câncer também ele não é mais visto como um diagnóstico terminal, necessariamente. Há N formas de tratamento, é isso? Sim, por nós, médicos, oncologistas, amplo. Enfim. Claro, hoje, inclusive com câncer metastático incurável, a gente consegue fazer com que a paciente viva com qualidade de vida por muitos anos, né? A gente está dizendo que, né, é claro, né, não é uma doença crônica, mas ela está cronificando, e o câncer de mama principalmente, porque hoje, dependendo do tipo de câncer de mama, existem N terapias muito boas, que impactam muito pouco na qualidade de vida do paciente e que podem dar uma sobrevida bem significativa, né? E a gente já fala de muitos anos mesmo de vida, mas invariavelmente a paciente que senta na tua cadeira do consultório e tu diz, né, que ela tem câncer, ela já vai se imaginar morrendo, e não é verdade, mas é um mecanismo que a gente tem de defesa, medo mesmo, né? Mas não, isso hoje tá mudando, até hoje a gente tá vendo, né, com rede social e tudo mais, essa questão das pacientes paliativas, né, as pacientes que têm câncer, e a gente pode ver que a maioria das pacientes paliativas, elas são câncer de mama, porque câncer de mama realmente metastático, ele pode dar essa sobrevida maior, né, então a gente tá começando a desmistificar isso de que o câncer sempre mata. Não, o câncer, principalmente quando ele é pego em estágios precoces, a gente chega a 95% de chance de cura num câncer de mama inicial, dependendo do tipo. Então, tem que diagnosticar, não dá pra gente fingir que não tem nada, a gente precisa
inclusive, buscar, que é fazer o screening, né? Então, falando dessa questão do rastreio precoce, o câncer nos estágios iniciais, ele é assintomático. Não tem dor, não tem, como a gente falou, não tem como a dor apalpar. Normalmente não está relacionada com câncer de mama. Não está relacionada. A dor... Porque a mulher, muitas vezes, ela batida, que a mulher bateu uma bola e daí... O filho bateu e meu neto veio e me deu um abraço. Isso. É que, na verdade, isso é uma questão. É que ela tinha aquele nódulozinho lá, veio lá, daí começou a palpar a mama e sentiu, né? Então é muito mais nesse sentido, não que surgiu depois, pós-batida. E a questão de dor, e muitas pacientes procuram por causa de sentir uma dorzinha ali. Mas normalmente o que dói é a própria glândula, né? A oscilação hormonal vai deixar, período perimenstrual dói mais, mesmo fora do período perimenstrual pode ter dor mamária, mas dificilmente vai ser o sintoma inicial do câncer de mama, né? Tem casos, mas às vezes lesão ulcerada, que é aquela lesão com ferida, tudo, às vezes a paciente nem se queixa de dor, então não é um sintoma relacionado. O câncer inicial não vai dar sintoma. O principal sintoma do câncer de mama é o palpatório mesmo, é a alteração palpável, ver alguma o que não necessariamente está ligado, né? Deixar bem claro aqui, a gente falou... Nem todo nódulo é câncer. Pelo contrário, a maioria dos nódulos são benignos. E nem todo câncer é palpável. Exatamente. Né? Na verdade, a gente quer que não seja. A gente estava falando das pacientes que chegam, né? Essa questão comportamental, psicológica, enfim. Quais as principais dúvidas da paciente quando ela chega no consultório? Vocês têm, assim, uma noção? O que ela quer saber é se ela vai se curar. É a primeira pergunta. E muitas vezes a gente ainda não tem o que a gente chama de estadiamento. Dependendo do tipo de câncer, a gente precisa de exames complementares, que são tomografias, né, para ver todos os outros órgãos, cintilografia, né, depende em que estágio já está a doença, né. O que elas querem saber é, eu vou me curar? E depois que acaba o tratamento, o câncer vai voltar? Né? Então, geralmente, na minha parte da oncologia é isso. Primeiro eu vou me curar e depois, se curou, o câncer vai voltar. E existe, infelizmente, né, e nos cânceres de mama, dependendo do tipo, um pouco mais de chance de ele voltar ao longo da vida de novo. A gente, claro, faz todos os protocolos de segmento para que a gente consiga também detectar se voltar o mais precoce possível, que o tratamento também é melhor. Isso também vai ser determinante. Exatamente. Mas uma paciente que já teve câncer de mama, ela se casa com um mastologista e com um oncologista. Porque ela tem que ficar monitorando. Até o fim da vida ela vai ter essa monitorização. E são tratamentos, as pacientes que têm esses cânceres que precisam usar o hormônio, são tratamentos muito longos, né? Alguns tratamentos duram 7, 8 anos, porque o uso de hormônio, dependendo, vai usar ali por 5 a 7 anos, às vezes um pouco mais, né? Então, e depois o segmento é ao longo da vida. Então, a gente vai, né? O paciente vai todo ano, depois de vários anos sem ter mais o câncer, todo ano voltar ao teu consultório para passar por um exame físico, né? E os esse acompanhamento. De imagem, exatamente. Sim. Doutor, as principais dúvidas que chegam para ti? Com certeza... É o que a Fernanda comentou. E tem dúvidas pontuais, então sempre vai ter aquela, vou perder o cabelo, né? Sempre tem, vou perder a mama, mas, porque assim, a mama está muito relacionado com a feminilidade. Com a identidade, né? Então, da mulher, né? Então isso impacta bastante. Cabelo também, então são situações que, primeiro é a sobrevida, vou viver, né? E depois as coisas inerentes do tratamento, vou precisar de químio. A dúvida frequente mesmo porque a químio é muito estigmatizada, mas a químio, eu conheço não sei quem que passou e passa mal. Porque então, parece um processo desgastante, realmente. Às vezes, né? A cirurgia ela vai bem, radioterapia não tá nem aí, mas quando fala em quimioterapia, daí já fica um pouquinho... Isso hoje né? Antigamente tinha algumas drogas, hoje tem tantas drogas e tem a nossa primeira linha, segunda linha, enfim, mas já... drogas medicações para tentar amenizar tudo isso, então acho que já está caindo um pouco, mas é um medo também frequente, assim, que elas comentam. Sim, que chega até vocês, né? O perfil da paciente tem mudado, assim, a faixa etária, de alguma forma, assim, outras características desse perfil da mulher
que busca prevenção, que busca tratamento, que busca estar informada para... É que o câncer de mama, ele é de acordo com a idade da mulher. Então, quanto mais idade a mulher tem, mais risco ela vai ter o câncer. Então, a gente fala que é muito mais prevalente na pós-menopausa, depois que a paciente entrou na menopausa, do que antes, né? Agora, existe câncer de mama antes disso? Existe. A gente vê muitas pacientes jovens, né, tendo câncer, sim, mas a principal porção, né, de idade é na pós-menopausa, e o pico de incidência é entre 50 e 60 anos, ali que é aquela década que costuma aparecer mais. Mas vai ter paciente, sim, jovem, 20, já tratei paciente ali de 22 anos, mas normalmente está relacionado àquela mutação genética que a gente comentou, né? Não sei se a Fernanda tá vendo, isso, né? É isso que a gente vê mesmo, né? Porque como agora, e volto de novo, as redes sociais, tá todo mundo aparecendo muito, né? Então, uma mulher jovem com câncer de mama hoje, que é um câncer, né? É uma mulher que aparece na rede social e todo mundo tá achando assim, mas tem muita gente nova tendo câncer. Mas os números ainda são expressivamente maiores nessas idades, né? Que o Marcos falou. Não vejo o perfil tá mudando tanto. Claro que elas têm mais acesso à informação, isso é muito positivo, né? E as notícias também relacionadas, né, à própria doença? Sim, também. Exatamente. Questionam mais, que é muito importante também. A questão de qual esquema e por que esse esquema de químio é diferente daquele esquema de químio e tudo mais, principalmente na paciente metastática, que ela acaba indo atrás de mais informação, né? E isso é muito positivo, né? Até porque o paciente realmente ele tem direito de saber e deve conhecer sobre a doença e deve conhecer sobre o que ele tá, né? Com que ele tá lidando, né? Com a doença com que ele tá lidando. Então, nessa questão, eu acredito que tenha existido um pouco de mudança, sim, mas no perfil das pacientes, não. O que vocês esperam para a campanha, para nossa cidade aqui, região, da campanha Outubro Rosa desse ano? Porque a gente está saindo aí de um período de, né, pandemia, foi um período crítico, a gente sabe que aconteceu essa redução no diagnóstico por conta da pandemia, N fatores, né, como falamos aqui. Agora, parece que a vida começa a voltar ao normal, né? Ou quase. Com isso, há uma expectativa positiva e na prática, assim, o que se prevê para Outubro Rosa? Eu acho que seria mais chamar atenção para o rastreio mesmo, porque vendo no consultório, então tem paciente que estava acompanhando alguma lesão benigna, enfim, nódulo e tal, em 2020 tirou férias, que eu costumo falar, vem aparecer agora e tal. Eu acho que sair do medo ali do Covid, todo mundo vacinado, e voltar à rotina e o rastreio habitual, porque realmente em 2020 a gente viu que teve um período aí de férias forçadas e muita gente deixou de se cuidar nesse sentido, e a gente sabe que isso faz importância, né? Eu acho que o principal seria isso, chamar atenção, vamos voltar a fazer mamografia, que não dá para deixar 2 anos, vamos voltar, né? Acho que é isso que eu espero todo Outubro Rosa no país, né? Eu espero de todo o coração que não aumentem o número de diagnósticos mais graves, né? Por conta disso, apesar de que não faz muito sentido, provavelmente esse tempo sem o diagnóstico pode impactar e deverá impactar, né, em diagnósticos mais tardios. Mas, de toda maneira, vamos tratar da melhor forma para que a gente consiga, né, trazer essa cura para os pacientes que já têm o câncer de mama e um segmento, enfim, uma vida plena, feliz, com o menos possível de intervenções, né? Muito bem, doutores. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, né, da nossa conversa de hoje. Acredito que foi uma conversa bem esclarecedora, como sempre né? Ouvi-los é sempre muito importante. A informação associada à ação faz toda a diferença, né? Então, fica aí o recado, né? O convite, não só o convite, né? Chamamento. Um chamamento, né? Não esquecer disso, né? Façam a mamografia, né? Passa rapidinho, fácil, passou e vale a pena, né? Vale a pena. Só no próximo ano. Só no próximo ano. Muito bem. Uma vez por ano. Falando isso, então,
Eu agradeço a presença de vocês, né? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa aqui para o nosso público relacionado? Acho que a gente falou bastante coisa, né? Acho que o principal é isso, aspectos focar ligados a essa questão da prevenção e esclarecimento, né? E eu que agradeço o convite, né? Também agradeço o convite de estar aqui e à disposição para quaisquer futuras conversas, bate-papos e... Vai ser bem importante, como né? tu comentou, a informação, acho que é tudo, né? E hoje em dia a gente está no mundo de internet, fácil acesso à informação. Informação de qualidade, acho que sempre é válida. Na dúvida, procure o médico também, especialista. Não tenha medo, tem cura. Verdade, quase né? sempre tem cura. Quase sempre tem cura o câncer de mama. Muito importante, acho que a gente fechar essa conversa com isso, né? Não tenha medo, né? Procure o especialista. Muito obrigada mais uma vez, né? E aqui a gente se despede dessa edição do Videocast Viva Saúde. Não esqueça que na próxima edição tem mais informação para você. Até lá!